Em poucas palavras, um olhar sobre diversos temas à luz da Bíblia. Com o pastor Geniel Pinheiro. Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para mais um programa Em Poucas Palavras, programa que será exibido no nosso canal no YouTube do Instituto Servos e especialmente para Servos Rádio Web. É a nossa rádio web que você pode estar baixando o aplicativo lá pela Play Store ou pela Apple Store, também está disponível. As perguntas que são respondidas aqui são enviadas via Instagram. Nós abrimos uma caixa de perguntas no nosso Instagram e no Instagram do Instituto Servos, e você pode estar acessando e mandando a sua pergunta e nós responderemos de acordo com a palavra de Deus. E hoje, duas perguntas que trazem o mesmo assunto que nós recebemos constantemente. Eu acredito que é a dúvida de muitas pessoas, pois na igreja, nas salas de aulas, nós sempre vimos pessoas perguntando a esse respeito, com dúvidas a respeito desse assunto, e nós estamos aqui para, de forma clara e objetiva, em poucas palavras, responder essa pergunta, ou tentar responder de acordo com a palavra de Deus. A primeira pergunta é: pais, na eternidade os salvos irão se reconhecer? Bom, gente, a Escritura, ela não fala diretamente com essas palavras se nós vamos ou não nos reconhecer. Mas quando nós olhamos para alguns textos da palavra de Deus, nós podemos interpretar e chegar a algumas conclusões. Em primeiro lugar, é importante nós pontuarmos uma coisa. A mentalidade que as pessoas têm do céu, hoje em dia, é muito limitada. A ideia de que o céu é algo triste, de que o céu é algo entediante, essa ideia ela tem que ser desfeita das nossas mentes, porque ao olharmos para a Escritura, nós percebemos que o céu vai muito além daquilo que nós podemos imaginar. Então, o senso comum, as pessoas elas têm tentado colocar na cabeça das outras de que o céu é simplesmente um lugar onde nós ficaremos santo, 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 e assim será pela eternidade. No céu haverá adoração a Deus, nós adoraremos a Deus plenamente, mas no céu não é só isso. No céu nós vamos desfrutar de coisas plenas, de coisas maravilhosas. E eu diria que algo que nós iremos desfrutar de uma maneira perfeita, harmoniosa, é justamente a plenitude da graça de Deus, a plena convicção de que nós vamos para o céu e iremos ver Jesus, iremos estar com Jesus, deve ser algo que deve ocupar o nosso coração. Então, quando eu olho para a Escritura, eu penso o seguinte: eu tenho que estar com a mentalidade convicta de que o céu é o lugar mais prazeroso que eu possa imaginar. Primeiro, nós temos que pontuar isso. Em segundo lugar, ao olharmos para a Escritura, nós vemos vários textos da Palavra de Deus que deixam claro essa possibilidade que teremos de conhecer uns aos outros. Por exemplo, quando nós observamos o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, aquela passagem onde ele vai falar sobre exortar os irmãos a perseverarem na fé e fazer da sua vida algo para a glória de Deus, à altura do versículo 16 e 17, ele vai dizer: meus irmãos, preserve a palavra da vida para que no dia de Cristo eu me glorie de não ter corrido em vão, nem me esforçado inutilmente. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu quero chegar naquele dia, eu quero ver vocês e ter a plena consciência de que eu fiz o meu dever e o trabalho das minhas mãos surtiu efeito. Eu quero me alegrar na presença de Deus por saber que vocês foram salvos e que eu pude colaborar de alguma maneira. Então, se por um lado nós passamos por dificuldades aqui nessa terra, e por passarmos dificuldade aqui nessa terra, nós somos tendenciosos a ter uma mentalidade do céu totalmente desvinculada daquilo que a Escritura mostra. Por outro lado, a palavra de Deus diz que as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos capítulo 8 e o versículo de número 18. Então, a Escritura, a palavra de Deus, deixa margem para compreendermos que iremos nos relacionar, que iremos nos conhecer. A palavra do Senhor diz que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Ora, para que serve o nome? É para nos identificarmos. Então, nós teremos um novo nome, a palavra do Senhor diz. Então, dá margem para nós pensarmos, para nós afirmarmos que nós iremos nos conhecer. Só que o grau de relacionamento será diferente, em todos os aspectos. Por quê? Porque aqui nessa terra, os nossos relacionamentos eles são limitados e nós temos
nós temos a capacidade de nos relacionar de uma maneira humana. E essa maneira, ela torna-se limitada por alguns aspectos e demasiadamente falho por outros aspectos. Então, no céu, os nossos relacionamentos serão perfeitos. Os nossos relacionamentos serão, de acordo com a palavra de Deus, será plenamente. Então, eu posso compreender de que eu verei o meu irmão, a minha irmã, de que eu verei o meu pastor e que eu me alegrarei em Deus por ele estar ali, por um irmão que nós tivemos a oportunidade de orar e nós iremos nos alegrar no Senhor Jesus. Então, quando eu olho para a palavra de Deus, ela me dá margens para eu pensar de que nós iremos nos conhecer, nós iremos nos alegrar. E por mais que os relacionamentos eles sejam limitados, lá no céu nós iremos sim nos conhecer, será algo tão bom. Quando toda a igreja do Senhor estiver reunida e nós podermos encontrar companheiros de fé, companheiros de vida eterna, que agora serão feitos companheiros de vida eterna, pessoas que sofreram aqui conosco, pessoas que nos ajudaram a viver, a estar nessa caminhada cristã, que foram colunas, que foram referências para o nosso ministério, e nós podermos estar lá com eles, abraçá-los e sentir a presença de Deus. Então isso será perfeito. A palavra de Deus, ela deixa esses textos. Então, por mais que a palavra do Senhor não diga que nós nos conheceremos, mas com base nesses textos, nós podemos perceber que nós iremos sim nos reconhecer. Então, pastor, mas a minha esposa, o meu marido que morreu e nós vamos nos conhecer no céu, e como que será esse relacionamento? Esse relacionamento ele será como aqui na terra? A palavra do Senhor diz, né, lá no livro de Lucas, o Senhor Jesus disse que na ressurreição, nós seremos como os anjos, que nem se casam nem se dão em casamento. Então você já parou para imaginar como seria uma pessoa que contraiu um relacionamento aqui nessa terra, ficou viúva uma vez, ou até mais de uma, e depois contraiu outro matrimônio, e os três morreram, os três serviram ao Senhor e foram para o céu. E como que seria isso lá e tal? Eles teriam a mesma esposa, enfim. Então é nesse contexto que Jesus está se referindo, está falando. Então, as coisas de Deus, elas são perfeitas. Elas são perfeitas. No céu, as pessoas não terão esse desejo que tem hoje aqui na terra. Então, as especulações podem vir, mas por que Deus não fará isso, tal? O céu não vai haver casamento, não vai haver o tipo de relação que nós temos aqui. Então, isso será algo enfadonho. Gente, o céu é algo tão perfeito, o céu é algo tão brilhante, o céu é algo tão grande. O apóstolo Paulo chega a dizer que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para a sua igreja. O céu é algo tão perfeito que nós não teremos falta de nada. A plenitude da graça de Deus nos alcançará de tal maneira que é uma revelação atrás da outra, uma revelação daquilo que o céu é de verdade, e lá no céu nós não teremos falta de nada, nós seremos satisfeitos com o Senhor Jesus. Então, quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 13, à altura do versículo 12, que ele diz que nós conhecemos agora como um espelho, ainda que meio que manchado, mas um dia nós o conheceremos assim como também somos conhecidos. Nós conheceremos ao Senhor Jesus. Então, o céu é algo muito maior que nós imaginamos. Então, eu acredito que nós vamos nos conhecer no céu, que nós iremos desfrutar da graça de Deus e que os relacionamentos, em comparação aqui na terra, eles serão diferentes, mas que Deus ele nos dará graça para que nós possamos nos relacionar como servos do Senhor, como uma grande família em Cristo Jesus, e isso será para nós um motivo de tamanha alegria, e nós não sentiremos falta de nenhuma outra coisa. Uma outra pergunta que também está relacionada a esse contexto e que eu acho muito interessante, que a gente responde constantemente a algumas pessoas que nos interrogam pessoalmente, é: os que morrem hoje vão para o paraíso ou estão dormindo? Quando nós abrimos um leque para essa realidade, para falar a respeito desse assunto, nós temos algumas concepções, e dentro do cristianismo, né? Dentro do cristianismo, por exemplo, algumas denominações acreditam que as pessoas que morrem estão dormindo, né? Algo que é denominado como sono da alma. E essas pessoas estão dormindo, elas partiram dessa vida para uma outra, e eles acreditam que elas estão dormindo, esperando o dia do juízo.
Pois bem, quando nós olhamos para a palavra de Deus, essa ideia ela não pode ser considerada uma ideia ortodoxa. Por quê? Porque por diversos textos a Escritura deixa margem para nós imaginarmos que as pessoas que morreram hoje, em primeiro lugar, elas estão no paraíso. Elas estão desfrutando já de um relacionamento com o Senhor, elas estão bem. Por exemplo, por diversas vezes o apóstolo Paulo diz assim, que melhor era estar com Cristo, se eu estivesse com Cristo nesse momento, ou seja, se eu tivesse morrido. Né? Quando ele escreve aos Filipenses, ele vai dizer, olha, a minha vontade era de já estar com o Senhor, mas por causa de vós, eu ainda permaneço aqui. Então, isso dá margem para nós pensarmos que a morte de Cristo, que a morte das pessoas aqui, elas irão, após esse sofrimento, após essa vida, elas já irão direto para um lugar de descanso, sem necessidade de purgatório, sem necessidade de ter um sono da alma. Elas já estarão com o Senhor. Como, por exemplo, a passagem do rico e do Lázaro, por mais que seja, e há quem diga que é uma parábola, mas não é uma parábola, pois a estrutura do texto, os personagens, né, citam nomes, enfim, não se qualifica dentro daquilo que nós conhecemos como parábola, deixa claro ali que houve uma consciência e de que esses dois estavam em lugares totalmente distintos. Um estava no seio de Abraão e o outro estava no inferno, né, no Hades, no Sheol. Então, quando nós olhamos para essa passagem, nós compreendemos de que imediatamente após a morte, aquelas pessoas elas foram um para o lugar de descanso e outro para o lugar de tormento. E não só isso, elas tinham plena consciência de que estavam ali. Elas tinham plena consciência de que estavam em um lugar e por que estavam ali. É tanto que o Lázaro, o rico diz, pai Abraão, permita-me que eu vá avisar as outras pessoas, os meus parentes, para que eles não possam vir para cá. Claro que eu estou parafraseando o texto, mas eles tinham consciência disso. Então, a partir do momento em que morrem, eles têm a plena certeza, nós temos a plena certeza de que irão ou para um lugar de descanso ou para um lugar de tormento, que o sono da alma ele pode ser descartado assim. Então, num culto fúnebre, é por isso que nós cantamos, nos alegramos e consolamos, às vezes, uma família que está aflita pela perda de um ente querido, dizendo, agora ele está melhor do que nós, ele está com o Senhor. Mas eu quero abrir um parênteses aqui a título de informação para dizer para você. Há uma versão da Bíblia de uma denominação que eles alteram o texto de Jesus e o ladrão da cruz. Deixa eu lembrar a narrativa para você. Jesus está na cruz e um dos ladrões que estavam lá, ele reconhece Jesus como Salvador. E o que ele pede para Jesus, o que ele diz para Jesus é, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus diz, eis que eu te digo que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Eu te digo que hoje mesmo tu estarás no paraíso. Essa versão dessa denominação, eles colocam uma vírgula na fala de Jesus, quando Jesus diz, eis que te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso, o que muda completamente o sentido do texto. Mas o texto está lá claro, que Jesus diz, eis que eu te digo, hoje mesmo tu estarás no paraíso. Ou seja, a partir do momento em que morre, ele tem um destino, e esse destino não é um sono. Né? O que acontece na morte é a separação do corpo e do espírito. O que nós chamamos de morte, a separação do corpo e do espírito, da alma e do corpo. E o corpo ele é enterrado e volta para e a alma tem um destino que as suas obras fez com que ela fosse para lá, seja para o céu, seja para o inferno. E o corpo estará sepultado, mas no dia da ressurreição o corpo irá sair, irá ressuscitar e eles serão juntos novamente e serão julgados no grande dia. Mas isso fica para uma outra oportunidade para nós comentarmos. O que eu quero frisar é as pessoas que morrem, elas vão para um lugar de descanso ou para um lugar de tormento. Pastor, o senhor diz isso baseado em quê? Baseado na passagem do rico e do Lázaro, baseado nas falas do apóstolo Paulo, baseado na fala do Senhor Jesus Cristo, e não teria nenhum sentido nós esperarmos até o dia do juízo para sermos julgados, para ser decidido isso. O que haverá no dia do juízo será uma sentença
pública daquilo que já está efetivado, ou seja, as pessoas que irão participar, o destino delas já estarão feitos pelaquilo que elas viveram aqui, por aquilo que elas fizeram aqui nessa terra. Então, para nós concluirmos esse pensamento, eu quero recapitular com você o que nós acabamos de afirmar. Nós nos conheceremos no céu, nós teremos relacionamentos no céu, embora sejam diferentes aqui dessa terra, mas o céu é muito maior do que aquilo que nós imaginamos. Quando uma pessoa morre, quando um de nós falecemos, nós iremos para o céu, nós iremos para o paraíso, e por mais que não seja como nós vemos na palavra de Deus, não seja ainda de forma plena, porque eu acredito que de forma plena será o estado eterno, nós vamos desfrutar da graça de Deus no dia em que morrermos, nós já vamos para o paraíso e desfrutaremos da graça do Senhor Jesus Cristo, Ele nos livrando de todo e de qualquer sofrimento. O céu é muito maior do que aquilo que nós podemos imaginar. A revelação do céu é muito maior daquilo que podemos imaginar.